Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graças e paz, amém? Glória a Deus. Convido os irmãos a ficar de pé. Abrindo o Salmo 63, amém? Boa noite você que nos assiste de casa. Deus abençoe a sua vida, que você possa ser missionário virtual e compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você conseguir, amém? Irmãos, antes de ler, olhe para a pessoa que está da sua direita e diga: como é bom congregar com você na casa do Pai. Agora olha para a pessoa que está na sua esquerda. Na sua esquerda agora. Olha para a esquerda e fala: como é bom congregar com você na casa do Pai. E assim quebramos o gelo, amém? Amém. A palavra nos diz assim, irmãos, Salmo 63, a partir do versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Versículo 4. Enquanto eu viver te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Glória a Deus. E é para isso que estamos aqui, irmãos, nessa noite. Não para vir receber primeiramente, não para vir se fartar, mas sim para entregar, amém? Então que nós possamos dispersar nosso coração de tudo aquilo que nos atrapalha, limpar nosso coração de todo pensar em conta, no problema que teve hoje, em qualquer coisa que atrapalhe seu coração, de direcionar o seu louvor, o seu momento, a sua atenção para Deus nesse momento. Vamos lançar tudo para fora, vamos esvaziar nosso coração, vamos esvaziar de nós mesmos, porque é importante que Ele cresça em nossas vidas e que nós venhamos nos diminuir, amém? Feche seus olhos, queridos. Senhor, meu Deus, meu Pai, estamos aqui, Senhor, para Te render graças, ó Pai, Te dar glória, ó Pai, e engrandecer o Teu santo nome, ó Deus. Senhor, que a Sua presença venha se alastrar nesse lugar, ó Pai. Eu sei que o Senhor já está aqui, ó Pai, mas queremos sentir o fogo descer dos céus, ó Pai, e tudo aquilo que nos impede de Te louvar, de Te adorar, de Te engrandecer, Pai, caia por terra em nome do Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, conduz esse culto, ó Pai, da Tua maneira, para que nós todos, unidos em uma só voz, possamos agradar o Pai. Em nome do Senhor Jesus, aplausos a Ele. Te adoramos, Senhor, a estrela da manhã, raiz de Davi. De Saron, lírio dos vales, o leão da tribo de Judá, seja a honra, seja a força, aquele que Senhor Jesus. Oh, glória. Vamos marchar na presença dele, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Amém.
és. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar. O quê? E glória a Deus. Vencemos as batalhas. Toda arma contra nós perecerá. Por quê? O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias, marchamos em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar O quê? o canto da vitória. E glória a Deus. Vencemos as batalhas. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. E Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Glória a Deus. Feche teus olhos. Quando nós entendemos que tudo vem dele, que somos totalmente dependentes dele, nós não queremos fazer outra coisa senão nos render aos pés dele. Porque sabemos que dele depende a nossa vida. As nossas vitórias, nossa provisão, nossas conquistas, tudo vem dele. Nada de nós. Ele tem um novo para você. Adore, adore. A ti eu vou clamar. Por quê? Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, pois só tu és a direção. Só a minha. Tudo pode passar, mas o teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir direção.
sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus aqui, Senhor. Que o nosso coração venha estar rendido a Ti. É por inteiro, Jesus, é por inteiro. É por inteiro que o Senhor quer o nosso coração lançado, derramado diante de Ti. Oh, tudo vem de Ti. Tudo está em Ti, Senhor. Tudo vem de Ti, tudo é pra Ti, só pra Ti, Jesus. Oh, é tudo para que o Teu nome seja glorificado através de nós, através de nós. Somos dependentes de Ti, Jesus. Temos que reconhecer que sem Ti nós nada podemos fazer. Sem Ti, Senhor, nós não somos ninguém. Que nós não podemos confiar na nossa própria capacidade. Porque até mesmo as habilidades vêm de Ti. Que até mesmo os talentos e as capacidades vêm de Ti. Para que o Teu nome seja glorificado através de nós, Jesus. Em tudo, o Teu nome tem que ser glorificado, ó Pai. Oh, que nós venhamos nos entregar, que nós venhamos nos rasgar, nos humilhar diante da Tua face, daquele que pode curar, daquele que pode sarar, libertar, transformar. Eu me rendo aos Teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos Teus braços.
coisa. O Senhor fez eu entender que eu sou dependente dele nos mínimos detalhes. Até nas coisas que na minha própria capacidade eu poderia fazer muito bem. Eu estava fazendo aula de moto, mas eu não coloquei o Senhor na frente no dia do meu exame. Porque eu confiei que eu sozinha conseguiria, porque era fácil demais para mim. Eu confiei na minha própria capacidade, na minha própria habilidade. E naquele momento eu esqueci de falar: Senhor, eu dependo de Ti, até naquilo que eu sei fazer. Porque se o Senhor não está na frente, de nada adianta. Então, queridos, eu fui reprovada. E o Senhor me fez entender que eu não faço nada sem Ele. Por mais que nós tenhamos habilidade e capacidade para algo, tudo tem que ser para glorificar o nome dEle. Tudo tem que ser para reconhecer que precisamos dEle, que a vitória quem dá é Ele. Você pode até saber fazer bem, você pode até ter muitas habilidades e capacidades, mas é o Senhor aquele que te faz vencer todos os dias. É Ele quem garante a vitória para a tua vida todos os dias. E tudo que nós fizemos tem que ser assim, para que o nome dEle seja reconhecido através de nós. Então eu entendi isso e falei: Senhor, eu não vou sozinha. Agora, Senhor, o Teu Espírito, eu sei, mas o Teu Espírito Santo é aquele que conduz todas as coisas. Então, queridos, eu fiz o meu exame de novo hoje, colocando o Senhor como prioridade na frente. Então eu passei. E no momento que o examinador falou: você passou, só o que eu fiz bem alto foi falar: glória a Deus. Louvado seja o Senhor, porque foi Ele quem me fez passar. Foi Ele quem me garantiu a vitória de hoje, querido. Então não se esqueça de render toda a glória para Ele, toda a sua conquista é para Ele. Jesus, eis-me aqui. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus Santo, poderoso. Como é bom estar na Tua presença, Deus. Como é bom ouvir a Tua voz, Senhor. Levante suas mãos para o céu, igreja, em reverência e chamando a atenção do Teu Deus para Ti. Falando para Ele: eis-me aqui, Senhor. Ele já te viu. Ele já te viu, Ele já te notou, mas Ele quer que nós venhamos nos render por completo, não uma parte. A glória do Senhor está neste lugar, a presença do Senhor está neste lugar. Onde está a presença de um rei, é necessário reverência. Oh, começa a falar com seu Pai. Começa a agradecer Ele por ter te dado forças para chegar neste lugar. Começa a agradecer Ele pelos livramentos que Ele te deu. Quantas coisas deveria ter acontecido contigo de mal e Ele não permitiu. Comece a agradecer. Porque existem coisas que Deus faz que nós nem vemos, nem conseguimos notar o agir de Deus, a proteção dEle. Se você precisa pedir perdão por algum pecado, se você precisa pedir perdão por algum comportamento que não tenha agradado a Ele, aproveite este momento, peça perdão. Só você conhece o teu coração e Deus conhece. Ele conhece os nossos pensamentos. Oh, Senhor, te adoramos neste lugar. Que o Senhor venha perdoar os meus pecados, os meus erros, minhas falhas. Nós como igreja nos rendemos a Ti. Nós como igreja adoramos ao Teu nome. Que a Tua glória venha sobre nós, Senhor. Rasgue o Teu coração diante do Pai. Rasgue o teu coração diante dEle. Permita o óleo precioso do Pai cair sobre a sua cabeça.
Não se distraia, não fique olhando para os outros, o que está acontecendo. Feche os seus olhos e se concentre ao mundo espiritual, a glória do Pai, a beleza dele. Oh, Espírito Santo de Deus. Vem, enche-nos de ti. Enche a minha vida, enche nossas vidas, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Oh, aumenta, Senhor. Se entregue a Ele por inteiro. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não
Será que verdadeiramente nós sabemos o que estamos cantando? Será que verdadeiramente nós compreendemos o que é entrar no Santo dos Santos? Será que verdadeiramente nós entendemos como um dia Moisés, ele viu a sarça ardente, e Jesus, e o próprio Deus, ele fala para ele: tira a sandália dos seus pés, este lugar é santo. O Santo dos Santos, o lugar onde está a presença de Deus. Os sacerdotes entravam naquele lugar. Jesus veio, ele rasgou o véu. Jesus veio, não existe mais processos, não existe mais intercâmbio, não existe ninguém que precisa ir na frente. Nós temos livre acesso. Nós podemos ir diretamente diante do Pai. A única coisa que precisamos fazer é tirar as sandálias dos pés. Não literalmente os sapatos calçados, mas é nos purificar, é nos limpar, é nos esvaziar do nosso eu, é deixar de lado os desejos carnais, é deixar de lado aquilo que nos faz não ter acesso, porque o pecado, Deus abomina o pecado. Que nós possamos pedir para Ele: Senhor, eu quero estar neste lugar, eu quero permanecer neste lugar, eu quero estar com meus pés descalços na Tua presença, eu quero me humilhar diante da Tua presença. Talvez até hoje você tenha se humilhado diante dos homens, talvez até hoje você tenha buscado respostas nos homens. Se humilhe diante de Deus, se quebrante diante de Deus. É o que Deus fala para mim e para você, é para mim também. Se quebrante diante de Deus, deixa a vergonha de lado, deixa o orgulho de lado, deixa tudo aquilo que te impede de adorar. Que quando você entrar na casa de Deus, você venha entender: este lugar é um lugar santo, amém? Esse lugar é um lugar onde está a presença de Deus. Não simplesmente porque é uma igreja, mas porque existe 2 ou mais reunidos, aí está o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus está neste lugar. Ele quer tocar a sua vida, Ele quer te encher da glória do Pai, Ele quer incendiar o teu coração, Ele quer te dar desejo por viver com alegria, com um sorriso no rosto, que você possa entender a glória de Deus quando ela vem. Toda preocupação, tudo fica de lado. O que te prende? O que te impede de se render? Oh, Espírito Santo de Deus, onde está o Espírito Santo, a liberdade? Aonde está Jesus, a liberdade? Em nome de Jesus eu repreendo tudo aquilo que não vem de Cristo. Eu repreendo tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que aprisiona, tudo aquilo que é amar, tudo aquilo que impede adoração. Eu repreendo em nome de Jesus. Essa é a tua casa, Senhor. Fique à vontade, Senhor. Faça o teu querer, Senhor. Levante as suas mãos, quebre a corrente do inferno. Levante as suas mãos e adore a Deus. Eu não posso adorar por ti, eu não posso chamar a glória de Deus na tua vida. É você que tem que falar. Enche-me de ti, enche-me de ti, oh, enche-me de ti. Eu quero entrar, Senhor, eu quero permanecer, permanecer, permanecer em ti, oh, permanecer em ti, Senhor. Quem já pisou no Santo do Santo, declare: em outro lugar não sabe viver. Declare isso, igreja. E onde estiver, clama por Ele, clamar pela glória, a glória de Deus. Declare mais uma vez: quem já pisou? Nós. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, sabe?
sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Louvado seja, Senhor, Pai, glória a Ti. Dê palmas ao Senhor. Aleluia. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor a todos. Muito bom a gente ter vocês aqui conosco, mais um culto. Sejam bem-vindos, vocês que nos visitam, a gente vê rostinhos novos aí. Deus abençoe, viu? Sejam muito bem-vindos. E você que está em casa, compartilhe esse link dessa ministração que vai ter hoje. Abençoa a vida dos seus parentes, dos seus amigos, para que junto com você aí em casa, eles também possam estar sendo abençoados. Amém? Queria chamar as crianças aqui na frente. Vamos orar pelas crianças. A palavra diz, os filhos são herança do Senhor, né? Então, vocês que são pais, são mães, sempre tragam seus filhos na casa do Senhor para estar aprendendo mais. Amém? Pedir para os irmãos, como igreja, está estendendo a mão para a gente estar abençoando a vidinha deles. E aí, ó. Um mais lindo do que o outro vindo aí. Fora os bebezinhos, né? Amém? Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor essa noite pela vida das nossas crianças. Deus abençoa a vidinha de cada um deles. Espírito Santo de Deus, eu creio, Senhor, que desde pequenininhos o Senhor já ministra. Então, Espírito Santo, ministra no coraçãozinho de cada um deles naquela salinha. Usa, Deus, em nome de Jesus, a vida da tia ali. Que o Senhor seja a boca dela, Senhor, para falar com eles. Guarda a vidinha deles também, Senhor, aqui e fora da igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Hoje eu trouxe uma reflexão aqui para a gente. Nós estamos vivendo uma época onde os sinais apontam sempre para o final, né? E uma época onde nós temos visto e ouvido falar de muitos irmãos, muito cristãos, mas muitos que desistiram, né? Muitos que decidiram que não querem mais estar na igreja, não querem mais estar no corpo. Muitos que, por causa talvez de decepções, por causa de lutas, estão desistindo, né? E a gente fala, mas por que tudo isso, né? Aí eu estava refletindo, quando eu estava preparando a palavra, e pedindo para Deus, né? Tá me conduzindo no que Ele queria estar mostrando e falando. E o Espírito Santo foi falando comigo, é o tipo do evangelho que se procura hoje. Porque Jesus veio trazer as boas novas para a gente, Ele vem ensinando desde o princípio a palavra genuína, como deveria ser, e clara. E assim os discípulos continuaram. Mas em que momento se perdeu, né? Em que momento foi que disseram que seria fácil? E hoje eu vou estar passando com os irmãos sobre algumas passagens e alguns irmãos que sofreram, que não foi fácil para eles, como não tem sido fácil, com certeza. Eu tenho certeza que se nesse momento eu parasse para conversar com cada um de vocês, gente, eu tenho certeza que vocês iriam me contar como tão difícil tem sido a caminhada, né? Mas que nós tenhamos bom ânimo, né? O nosso Senhor venceu e nós, com Ele, iremos vencer também. Já somos vencedores. Ele naquela cruz, Ele já venceu as nossas guerras. Ele já venceu as nossas lutas. Nós podemos ter esperança. Amém? Então, eu quero pedir para os irmãos abrir, por favor, em 2 Coríntios. Eu vou passar por alguns livros, mas eu vou começar aqui por Coríntios.
2 Coríntios, eu vou ler aqui o capítulo 10, a partir do versículo 9. Aqui eu vou começar falando de Paulo. É uma carta de Paulo à igreja de Coríntio, né? Ali aos Coríntios. E quando se fala de sofrimento, pode colocar Paulo na história. Porque, gente, cada carta dessa que você vai lendo de Paulo, você vai vendo como foi difícil a luta de Paulo para permanecer, né? Para levar. Vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, em nome de Jesus, eu coloco o Senhor à frente. Eu peço nesse momento, Espírito Santo de Deus, Senhor, me faz sensível a ouvir a Tua voz, que eu não venha colocar nenhuma palavra minha aqui nesse momento. Senhor, que eu venha falar somente o que sai da Tua boca. Deus, que eu e a Tua igreja nesse momento, nós venhamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, prepara o nosso coração, que venha ser um campo fértil, Senhor, para receber a semente que o Senhor vai lançar essa noite, em nome de Jesus. Que venhamos receber essa semente e que ela venha frutificar, para que o Senhor seja glorificado através das nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor cresça e que eu diminua. Amém, amém, amém. Irmãos, pode sentar, por favor. Então aqui, essa passagem que eu vou estar falando a respeito de Paulo, é um momento em que Paulo tinha uma preocupação ali com os irmãos de Coríntios. Por quê? Porque começou a ser levantados... Ai, gente, meu Deus do céu. Me deu um branco aqui agora, me perdoe. Vamos ler aqui o versículo, só para começar? Capítulo 10, versículo 9, fala assim... Paulo falando, né? Na carta dele para os Coríntios. Não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Então, Paulo já escrevendo ali para eles, fala: não quero que pareça que estou tentando amedrontá-los com as minhas cartas. Pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona. E a sua palavra é desprezível. Saibam tais pessoas que aquilo que somos em cartas, quando estamos ausentes, seremos em atos, quando estivermos presentes. Então aqui o primeiro ponto que eu quero falar. Muitas vezes a gente desanima na caminhada porque não vemos resultado, ou na nossa vida pessoal, ou dentro da nossa casa, com as pessoas da nossa casa, que muitas vezes a gente espera ver. Ou muitas vezes a gente desanima na caminhada porque dentro da igreja mesmo a gente se sente ferido, ofendido. Porque o inimigo ele não desiste da gente nem quando a gente está dentro da igreja, né? Vem as setas, vem os pensamentos, vem as coisas para estar entulhando o nosso coração. E aí muitos se decepcionam e desistem da caminhada, né? Ou ministerialmente também, não aguenta as lutas, as dificuldades, as provas e desiste. E aqui começou Paulo falando a respeito de cartas que ele estava mandando para a igreja ali de Coríntios. E aí aqui tem um primeiro ponto do pensamento de alguns daquela igreja a respeito de Paulo. Eles falam assim que, aí eles comentavam entre eles, né, que as cartas de Paulo, as cartas dele eram duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona e a sua palavra é desprezível. Eles diziam que as palavras de Paulo eram desprezíveis. Aí eu fiquei pensando, imagine um homem como Paulo, que entregou a sua vida para estar indo levar o evangelho para os outros povos, né? Largou mão de tudo que era dele, está ali pagando preço por essa igreja, por esse povo, e de repente alguns ali estão entre eles comentando que as cartas dele, as palavras dele eram desprezíveis. Eu falei, gente, que tristeza, eu acho que eu ia chorar. Eu falei, gente, eu não estaria preparada para isso. Se fosse hoje, eu ia embora chorando. E aí você vê, eu falei, gente, e Paulo não desistiu. Porque aí, continuando aqui, ó, no versículo 16,
no capítulo 11, versículo 16, um pouquinho mais para frente. Capítulo 11, versículo 16, o título fala: Paulo orgulha-se dos seus sofrimentos. Aí Paulo, ele continua escrevendo para eles e fala assim, ó: faço questão de repetir, ninguém me considere insensato, mas se vocês assim me consideram, recebam-me como receberiam um insensato, a fim de que eu me orgulhe um pouco. Ao ostentar este orgulho, não estou falando segundo o Senhor, mas como insensato. Visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Vocês, por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Aqui Paulo, ele escreve essa carta aqui, iniciando aqui, porque estava se levantando falsos apóstolos no meio da igreja. E aí começa a vir uma preocupação de Paulo com a igreja de Coríntios, porque muitos estavam se perdendo, muitos estavam começando a acreditar em falsos cristos, muitos estavam começando a acreditar em uma outra doutrina. Então, Paulo estava preocupado com eles. E aí, Paulo, por causa desses falsos apóstolos, porque muitos estavam ouvindo esses homens e indo atrás desses homens. Muitos ali da igreja de Coríntios. Imagine, que foram discipulados, ensinados por Paulo. E aí, ele, com essa preocupação, ele pega e fala bem assim, tudo bem, então vamos lá. Paulo, que era um homem humilde, ele sabia quem ele era. Por ter tido muito ensino, por ele ser um homem que ele podia bater no peito, de conhecer a lei, conhecer toda a palavra, Paulo em nenhum momento ele se orgulhava por isso. Aí quando a gente lê toda a passagem das cartas de Paulo, você vê a obra que Paulo fez, você vê as igrejas que Paulo fundou ali. Quantos lugares Paulo passou, e nem por isso ele se orgulhava. Mas o povo ali da igreja de Corinto estava indo atrás desses homens e da ideia desses homens, lançando fora todo o ensinamento genuíno de Cristo que Paulo ensinou para eles. E hoje não tem sido diferente. Hoje a gente vem aqui, abre a palavra, ensina, porque isso aqui é o evangelho de Cristo. Isso aqui é o que nós temos que seguir. Mas hoje muitos largam mão de querer ouvir a verdade da palavra para ir atrás de falsos apóstolos, para ir atrás de falsas profecias, para ir atrás daquilo que eu quero ouvir e não do que Deus quer me falar. E aí o Espírito Santo foi falando para mim, não está diferente. O meu povo está se perdendo. O meu povo está ficando no caminho porque tem procurado fora da minha palavra, fora da verdade. E aí tem se decepcionado com homens. Só que Deus não tem decepcionado ninguém. Porque Deus ele é fiel à palavra que ele deixou. O problema é quando nós estamos procurando fora do que ele deixou. E infelizmente isso está acontecendo muito hoje. E aí Paulo fala aqui, né? Ele se coloca como um insensato, porque ele falou, então vamos lá, então eu vou me orgulhar de tudo que eu fiz e vou começar a falar aqui que eu sou tão bom como eles, ou quanto eles. E aí ele fala aqui, ó, visto que muitos estão se vangloriando de modo bem humano, eu também me orgulharei. Aí no versículo 19 ele fala, ó, vocês por serem tão sábios, suportam de boa vontade os insensatos. Aí aqui o Paulo dá uma debochada deles, né? Pô, vocês que são tão sábios, né? Que sabem tanto, vocês estão de boa vontade, ó, suportam de boa vontade os insensatos, aqueles que estão se orgulhando, aqueles que estão se achando alguma coisa. E aí no versículo 20 ele fala, ó, de fato vocês suportam até quem os escraviza ou os explora, ou quem se exalta ou lhes fere a face. Por que escraviza? Porque a igreja de Coríntios, Paulo levou o evangelho de Cristo e Cristo fez eles livres. E muitos estavam querendo voltar para a lei, muitos estavam querendo voltar para os falsos ensinamentos. E a gente, muitas vezes, hoje, a gente está na mesma situação. A gente vem, a gente aprende, a gente é livre em Cristo Jesus, porque o Senhor nos fez livre para caminhar com Ele
E às vezes a gente volta para as nossas práticas antigas, querendo se escravizar, querendo ser novamente escravo, quando o Senhor nos fez livre. E aí aqui Paulo fala, né, que até quem os escraviza os explora. E aí, Paulo aqui no versículo 21, ele continua falando assim, ó: para minha vergonha, admito que fomos fracos demais para isso. Aí ele fala, para minha vergonha, eu admito que nós fomos fracos demais, porque Paulo, ele não explorou ninguém. Paulo levou o evangelho ali sem cobrar nada. E ele até fala em uns outros versículos aqui, que ele foi mantido por outras igrejas para poder ir ali em Corinto, tá ministrando para eles. E ele falou, e vocês querem outros que chegam e estão explorando vocês. Vocês querem outros que chegam e estão mentindo para vocês, né? E aí, por causa da maturidade que Paulo já tinha, a maturidade espiritual que ele já tinha, ele até brinca, né? Ele fala, admito que fomos fracos demais. Ele dá mais uma debochada, né? Aí ele continua aqui no versículo 21. Naquilo em que todos os outros se atrevem a gloriar-se, falo com insensato, eu também me atrevo. Versículo 22. São eles hebreus? Aí ele começa a perguntar, né, para a igreja de Coríntios ali, se aqueles homens, falsos apóstolos, são eles hebreus? Paulo fala, eu também. São eles israelitas? Paulo fala, eu também. São descendentes de Abraão? Paulo fala, eu também. São eles servos de Cristo? Aí Paulo continua, estou fora de mim para falar desta forma. Imagine a ira de Paulo, né? Meu Deus, eu me dedico tanto a esse povo, eu ensino tanto, e eles insistem em ir para o caminho errado. E aí ele continua assim, ó, eu ainda mais. Aí ele falou, então muito bem, vamos colocar aqui, então vou falar para vocês. Eu ainda mais trabalhei, muito mais fui encarcerado, mais vezes eu fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Então, só para começar, esse aí foi o início do sofrimento de Paulo. Só para começar. Aí a gente vai vendo, meu Deus, e eu reclamo das minhas lutas. Gente, quando eu estava lendo isso aqui, eu falei, eu sou mimimi demais mesmo, né? Porque, gente, aí ele continua aqui, ó, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Nós temos sido açoitados por ir entregar folheto aí na rua? Nós temos sido açoitados por ir falar de Jesus para os irmãos por aí na praça? Não, né? Graças a Deus nós somos livres, estamos num país livre. Aí ele continua assim, ó. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez eu fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar. Eita, eu não tenho do que reclamar da minha vida. Ó, tô como missionária, mas graças a Deus, Deus não me jogou no mar, não. Uma que eu ia morrer afogada, que eu não sei nadar, né? Deus sabe o que dá para cada um. Mas assim, gente, a gente lendo isso, a gente vê que isso é incentivo para a gente suportar nossas lutas. Porque Paulo, ele teve as lutas dele. E muitos outros também. Aí, versículo 26, ó. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos dos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas. Olha só, coitado, perseguido pelo seu próprio povo. Imagine, a gente está aqui no Brasil, o nosso povo perseguindo a gente. Aí ele fala, ó, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios. Então, ele sofreu perigo daquele povo que, por amor, ele estava levando o evangelho para eles, e o povo querendo pegar ele. Ele sofreu perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo dos falsos irmãos. Além de falsos irmãos, misericórdia. Aí a gente fala, Senhor, do que eu reclamo? Esse homem não desanimou, porque se ele tivesse desanimado, o evangelho não tinha chegado até a gente. Porque graças a Paulo e graças a muitos outros missionários que morreram no caminho para que a palavra chegasse até a gente hoje. Ainda bem que ele perseverou e não desistiu. E que nós também não venhamos desistir, que a gente venha perseverar em meio à nossa luta, ao nosso sofrimento. Para que outros lá na frente possam, através da gente, ouvir
essas boas novas, ouvir esse evangelho, ouvir o seu testemunho e saber, assim como a gente está vendo o testemunho de Paulo, que está edificando a gente, que o nosso testemunho venha edificar os outros que estão lá na frente, que vão precisar. Amém? E aqui, ó, versículo 27, ele fala assim: trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede. E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Então, além de todas as lutas que ele ainda tinha preocupação com as ovelhas das igrejas que ele fundava. Aí nessa hora eu lembrei dos pastores. Eu falei, meu Deus, a vida dos pastores, né? Além das lutas deles, além de cuidar da igreja, além de cuidar das ovelhas, tem aquela preocupação diária de como cada ovelha está, de como cada um está sofrendo, o que eles estão passando. E assim era Paulo. Ele fala que cada igreja ali, né? Ele tinha uma preocupação com aquelas ovelhas. E isso era um peso. Ainda bem que ele estava firmado em Cristo. Olha a diferença. Nós vamos passar pelas lutas, sim. Teremos os pesos, sim. Mas temos que estar firmados em Cristo. Aí, continuando aqui no versículo 29, ele fala, ó, quem está fraco, que eu não me sinta fraco. Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. Ele diz isso por quê? Porque é na fraqueza dele que as pessoas viam o poder de Deus através da vida dele. Então, se glorie sim, se alegre sim na sua fraqueza. Nos dias que a gente está mais moído, é os dias que Deus mais usa a gente. Quando a gente está mais moído, é onde as pessoas olham e vê o poder de Deus na nossa vida. Às vezes a gente fala, poxa, mas eu passo tanta luta. A pessoa vai olhar para mim e vai falar, nossa, aquele crente ali só luta, só luta, só luta. Mas é no meio da tua luta que eles estão vendo a força que você tem, porque você está firmado em Cristo. E é nesse momento que o nome de Deus é glorificado. Porque a pessoa pensa, nossa, como aquela pessoa aguenta? Aí a pessoa vai ver, ah, tá, ela tem Deus, ele tem Deus. Amém, irmãos? 30, ó, ele fala assim, se devo orgulhar-me que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. 31, o Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Aí ele continua, em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender. Mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. Assim era a vida de Paulo. O tempo inteiro ia para um lugar, pregava, dali tinha que fugir, ou dali era apedrejado, então, ou era preso. A vida de Paulo era essa. E mesmo assim Paulo não desistiu, mesmo assim Paulo não desanimou. Ele continuou, ele perseverou. Agora vamos dar um pulinho aqui, irmãos. Para Gênesis 45. Gênesis 45, aí a gente vai ler o versículo, a partir aqui do versículo 1. Gênesis 45, versículo 1. É José, né? Então, falando de José, a crise de José ali foi em família, né? Aí a gente fala, a crise de Paulo era as lutas dele para levar o evangelho, né? José, a luta dele já começou em família. Ele sendo vendido como escravo pelos irmãos. José foi injustiçado sendo inocente. E mesmo assim José não se revoltou.
Mesmo assim, José, ele não decidiu ter uma vida amarga, um coração endurecido, a ponto de, eu não quero saber mais da minha família, eu não quero perdoar mais ninguém, eu odeio todo mundo. Não, ele entendeu o propósito. E a gente vai ler aqui um trechinho, onde José, ele revela a verdade para os irmãos. Aliás, irmãos, eu vou ler aqui a partir do versículo 4, tá? Então, Gênesis 45, versículo 4. José fala assim para os seus irmãos que venderam ele como escravo. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês, para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Aí a gente pensa, nossa, minha vida em família é terrível. Mal sabe você. Você não sabe como eu sou injustiçado. Você não sabe como me maltratam. Você não sabe o que já fizeram lá atrás comigo. Você não sabe as mágoas que eu carrego. Imagine José. Imagine, irmãos, eu não faço ideia do que deve ser. Teu próprio sangue chegar e te vender como escravo. E você pensar, o que eu fiz? Né? Eu não fiz nada. O que eu fiz para ser vendido como escravo? Né? E o coitado, quando pensou que a vida dele ia melhorar, as coisas estavam andando, sabe aquilo, quando as coisas estão ruins, aí você vê as coisas melhorando, você pensa, agora vai, né? E de repente passam a rasteira em você de novo. Aí vai ele lá preso, né? Acusado por ter pego lá a mulher de Potifar, coitado, inocente. Tribulada com a mulher. Inocente, né? E ele vai para a prisão e fica preso lá, sendo inocente. Eu imagino que você já sofreu sendo vendido pelos irmãos. Depois, quando você acha que as coisas vão começar a andar, você, mais uma vez, é injustiçado, é jogado numa prisão, sendo inocente. Já é horrível quando alguém acusa a gente de algo que a gente não fez. Não dói? Imagine você ser preso por algo que você não fez. E você vê aqui que ele entendeu o propósito. Por que será? Porque com certeza José em nenhum momento esqueceu o Deus que o pai dele ensinou para ele. Em nenhum momento José esqueceu. Eu acredito que José não teria suportado nada disso se ele não tivesse comunhão com Deus. Ele não esqueceu o Deus que o pai dele ensinou. Com certeza todo esse trajeto ele estava na presença de Deus para suportar todas essas injustiças. Tanto que ele fugiu, né? A mulher devia ser linda, ele fugiu. Por quê? Porque ele estava com Deus, ele tinha uma vida com Deus. E ele aqui fala para os irmãos, pode vir. Olha o coração perdoador, né? Eu entendi que foi propósito de Deus, para que nós não nos perdêssemos, para que nossa família não se perdesse. Então que vocês venham entender que em meio às lutas, em meio à família, entende que Deus tem um propósito em tudo, por mais que você não entenda. Perdoa o mal que te fizeram lá atrás, não vale a pena. E agora então, se naquela época já não valia a pena, era melhor perdoar. Imagine os dias de hoje, que já estamos aí com um pezinho já para Jesus voltar. Não vale a pena ficar presos em mágoas, não vale a pena ficar presos em situações de picuinhas. Buscai a paz com todos, principalmente dentro de casa. Porque a qualquer momento o Senhor vem. Vai ficar aí por causa de uma mágoa? Que triste, né? Que triste. Então que a gente venha refletir sobre isso. Que a gente venha pesar, que venha perdoar, venha lançar fora todo ressentimento. Assim como José. Ele decidiu o quê? Perdoar, porque ele entendeu o propósito. Ele falou, em meio a tudo isso que eu passei, Deus estava comigo, Deus estava nisso.
Que a gente venha orar e pedir para o Espírito Santo, me leva a entender o propósito da minha dor. Pede para o Espírito Santo, ele vai dirigir, ele vai direcionar. Agora aqui, ó, 1 Samuel 16, 10, 11. Vamos dar um pulo aqui em 1 Samuel. Samuel, capítulo 16, versículo 10 e 11, fala de Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 e 11. Então a gente vai vendo aí o sofrimento desses homens. Paulo, José, né? Agora Davi que foi, nessa passagem aí, vamos ler aqui, ó. Fala sobre o momento em que Samuel foi enviado por Deus à casa de Davi para ungir Davi rei, né? Só que o que acontece quando ele chega ali na casa de Jessé, do pai de Davi? Todos os filhos estão ali, todos os filhos estão sentados à mesa, menos Davi. O caçulinha estava lá cuidando das ovelhas, né? Um momento tão especial, ele não foi chamado. Aí tu fala, meu Deus, que triste, eu fui esquecido. Eu fui esquecido naquela promoção do meu trabalho, eu fui esquecido no meu ministério, eu fui esquecido em meio à minha família, eu fui esquecido. Davi foi esquecido. Davi, ele foi esquecido pelos homens, mas Davi não foi esquecido por Deus. Você crê que Deus não te esqueceu? Deus, ele não esquece a gente. Muitas vezes a gente se frustra porque a gente está esperando dos homens, quando a gente deveria estar esperando de Deus. Muitas vezes a gente se frustra porque a gente não foi chamado para sentar naquela mesa, quando Deus tem uma mesa bem melhor para a gente sentar. Deus, ele sabe o que faz. Aqui fala assim, ó, no versículo 11. Então perguntou a Jessé, Samuel perguntou ao pai de Davi, estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho um caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse, traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Deus não ia deixar Davi de fora, ele era escolhido. Nunca Deus vai te deixar de fora daquilo que ele escolheu para a tua vida, do propósito que ele tem para a tua vida. O homem ali poderia se enganar, porque Samuel até foi para querer ungir outro aqui, Deus falou não. E assim é, o que é seu, o que é para você é para você. E ninguém pode mexer. Esse aqui eu vou até ler, que eu coloquei uma observação aqui, que foi uma direção de Deus mesmo. Fala assim, ó. Davi foi esquecido, pois na visão dos homens não tinha porte de um rei, e nem na mesa estava quando o homem de Deus foi na casa do seu pai para ungir o rei. Mas mesmo que os homens desprezem, Deus levanta. Se você estiver com a vida e o coração em Deus, ele fará você ser lembrado e colocado assentado na mesa em lugar de honra. Pois Deus é quem coloca e Deus é quem tira, pois tudo pertence ao Senhor. Deus, ele falou, Silvia, grifa isso. Eu coloco, eu tiro. Então Deus é que coloca, Deus é que tira. Descansa o teu coração. Descansa o teu coração. Eu não sei o que vocês estão esperando de Deus, mas essa noite Deus fala, eu coloco, eu tiro. Tudo está no meu controle. Então, não são homens, é Deus. Eu não sei em que área, irmãos, o Espírito Santo está falando, mas é Deus. E aí, aqui, ó, continuando. Deus te colocará para sentar em mesa da qual você foi tirado, pois ele não precisa de homens para fazer o que ele quer fazer na sua vida. Então, mesas, representando aqui espiritualmente, lugares onde você foi tirado, Deus diz, ele não precisa de homens para fazer o que ele vai fazer na tua vida. Ele é aquele que vai te colocar de volta. Ele é aquele que vai te colocar sentado. Então descansa, fique em paz.
Agora aqui, Samuel capítulo 8. 1 Samuel capítulo 8, vindo um pouquinho para trás. Fala de Samuel mesmo, né? Quando Israel pede um rei, Israel não quer mais Samuel ali. Israel quer ser dirigido por um rei. E Samuel representava Deus reinando sobre Israel, né? E aqui fala assim, ó, no versículo 1 Samuel capítulo 8, versículo 5. E disseram-lhe, o povo de Israel disse para Samuel, né? E disseram-lhe: tu já está idoso e teus filhos não andam em teu caminho. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança das outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está lhe pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Então, irmãos, se você foi rejeitado, descansa. Samuel foi rejeitado. Nem por isso Samuel desistiu. Nem por isso Samuel entregou. Samuel fez o que ele foi orar, né? E eu acho que, assim, a maior parte da sociedade, a gente sofre com um sentimento de rejeição. Em algum momento, em alguma área da nossa vida, nós somos rejeitados. Ou talvez ainda seremos mais rejeitados. Mas que a nossa expectativa não venha estar nos homens, que o nosso coração não venha estar nos homens, que a gente não venha esperar dos homens, mas que a gente venha buscar em Deus. Porque Deus falou para Samuel: não foram eles que te rejeitaram. Não é a você que eles estão, aliás, não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Então, quando você está ali honrando a Deus, quando você está posicionado na posição que Deus te colocou, não se preocupa. Se vão te rejeitar, não se preocupa. O que importa é se você está posicionado, se você está entendendo o propósito de Deus para a sua vida. Não se preocupa, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a Deus. Então continua firme no propósito, continua honrando a Deus. Amém? E para finalizar aqui, vamos 2 Coríntios 10, 18, para estar finalizando. Segunda Coríntios 10, 18. Fala assim, ó. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 18. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Então, irmãos, aquele não é aprovado a pessoa que fica se recomendando, mas sim aquele a quem Deus recomenda. Então se preocupa em estar agradando a Deus, se preocupa em estar caminhando segundo a vontade de Deus, se preocupa em estar buscando estar no propósito que Deus te colocou para estar. Não se preocupa com o que vão pensar, com o que estão falando. Porque se você está em Deus, se você está firmado no propósito, Ele vai te honrar. Ele vai te honrar diante das pessoas, as pessoas vão ver Ele na sua vida. Não precisa se preocupar. Só se preocupa em estar firmado nessa palavra. Não se preocupe com o que vão falar, com o que vão pensar, se vão rejeitar, se vão te tirar. Não, se preocupe em estar o quê? Alicerçado em Cristo. E obediente à palavra de Deus. Por quê? Porque no momento certo, Ele vai te recomendar. No momento certo, Ele vai te levantar. E não desista por causa das lutas. Vocês viram, cada um tiveram lutas. Ministerial, na família. Não desista, persevera, fica firme. Amém? Você que está cansado essa noite, você que está desgastado, se coloca aí diante do Senhor nesse momento do louvor
ora a Deus, pede para o Espírito Santo, chama o Espírito Santo mesmo, ele é lindo, ele vem, chama ele, fala, Espírito Santo, me traz o refrigério, me traz o consolo, me traz a força, amém? Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa. Ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. E não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu, tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. E não importa pra onde você for, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Espírito Santo de Deus, Senhor, vem neste lugar, Senhor. Oi, irmãos, eu não sei aqui, eu estava ali orando, o Espírito Santo foi dando a direção. Você que está esgotado mesmo, você que está cansado, você que em muitos momentos tem vindo o pensamento de desistir mesmo, porque você não está suportando a caminhada. Não é vergonha não, irmãos, vem aqui na frente, vem aqui na frente. Você que realmente está cansado, você está pensando, Deus, eu não aguento mais. Não é vergonha, não é vergonha. Vem buscar, porque o Senhor, essa noite, Ele vai te trazer o fortalecimento. Eu queria pedir para os pastores estar vindo orar. A Ellen, a pastora Ellen, o pastor Márcio. Está vindo orar por eles, por favor. Que o Espírito Santo essa noite venha estar trazendo o fortalecimento, o renovo para a vida de vocês, em nome de Jesus. Não
Espírito Santo de Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque sabemos que em meio a tanta luta, o Senhor tem estado nos consolando, assim como foi promessa do nosso Jesus, que o Senhor ficaria e nos consolaria. E eu sei, Deus, que em meio a tudo que nós temos passado, o Senhor tem cuidado de nós. Ó Senhor, louvado seja o Senhor, ó Deus. Continua, Deus, sustenta os irmãos, sustenta a tua igreja. Eu creio, Deus, que muitos testemunhos nós teremos para falar, para contar, para te glorificar, Deus. Porque em meio às lutas, em meio às guerras, depois vem dias de vitória. E é através das vitórias da vida de cada irmão aqui, Senhor, que o teu nome vai ser glorificado. Oh Deus, muito obrigada por essa noite, obrigada por essa palavra. A ti a honra, a ti a glória, a ti todo louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Deus abençoe você que está em casa. Espero que você também tenha sido muito abençoado. Amém.